Começando mais um Conversa de Baia, hoje com a presença de um cara que é especialista em importação e exportação, Paulo da Silva. Paulo, bem-vindo ao Conversa de Baia. Obrigado. Esse programa de hoje tem um oferecimento para Jéssica da Silva, conhecida como Jess, Deni da Silva, Hanna da Silva, Semi da Silva e William, da empresa Mão Colorida. O Zé também é muito bem-vindo aqui, vamos conversar com o teu amigo que tem histórias muito interessantes. Para quem quer entrar no mercado de importação e exportação, esse cara, ele é uma pessoa uma referência, ímpar, uma né? referência, tem muita experiência, são 31 anos, né? Ele vai falar com prioridade a história dele. E eu acho que isso vai inspirar muita gente a poder empreender e principalmente, inspirado nessas colocações, alavancar uma mentalidade de mudança comportamental que eu acho que é essencial nesse bate-papo como um veio de influência. O mundo precisa disso. Eu acho que inclusive ele é residente nas duas principais nações hoje do planeta, Estados Unidos e China. Ele é americano, né, naturalizado, Americano, isso. Casado com americana, né, Isso. Paulo? Conta um pouquinho pra gente como é que você virou cidadão americano, cara. Então, eu comecei a minha primeira empresa de importação e exportação em 94. Eu passei 6 meses viajando pela América do Sul, viajando pela América do Norte, e aí decidi começar a importar no junho de 94, né? Foi que nós começamos. E eu já conhecia a Jéssica de antes, os pais dela são missionários, eram missionários, agora não são mais, mas eram missionários no Brasil, e eu trabalhava com ele, fazíamos alguns trabalhos, o tempo foi passando, nos conhecemos, e isso eu com a empresa nos Estados Unidos, e casamos em 98. E eu, na verdade, assim, nunca quis, fui atrás de ter cidadania americana, né, mas já tinha empresa, já estava casado com americana, já tinha 3 filhos, vai fazer o quê, né? Bom, agora tem que me legalizar aqui no país, né? Mas vocês moravam no Brasil nessa época? Quando se casaram, vocês foram morar onde? Olha, nós, na verdade, eu sempre tenho viajado quase a minha vida inteira, né? Desde os 21 anos de idade. Mas nessa época você recebia cartas onde? Complicado. Onde chegavam as contas? É complicado. Eu vou te responder. Quando nós casamos no Brasil. Mas já do Brasil já saímos para a Argentina, da Argentina fomos para os Estados Unidos. E tem sido assim. Para você ter ideia, nós abrimos empresas em 9 países diferentes. E meu filho, eu decidi voltar e ficar fixo nos Estados Unidos quando meu filho fez 8 anos de idade, porque ele estava se perdendo. Falava português, aí falava inglês, aí já não conseguia mais falar português de novo. E a gente estava morando na Alemanha, de um dia para outro. Tava morando na Alemanha já? Já cruzou o Atlântico. Isso em que ano você estava morando na Alemanha? Estava morando na Alemanha 2004. 2004. Estava na Alemanha. Mas essa mudança para a Alemanha foi por conta de algum negócio específico? Nós passamos uma época abrindo empresas de importação em cada país. Íamos para a Espanha, abrimos empresas de importação e exportação. Uma estratégia mesmo, né? Aí depois da Espanha, íamos para a França, ficávamos morando na França, abrimos empresa, entendíamos a parte de governo, parte de legislação, como é que funciona para importação e exportação. Cada país tem uma tratativa diferente, né? Não é porque você importa e exporta entre China e Brasil que você vai conseguir chegar na Alemanha ou chegar na Inglaterra e começar a fazer negócio. Claro que é mais fácil se você tem experiência, mas se você não entende as leis locais, as restrições locais, você pode ter problemas. Né? E aí foi isso. Aí da Alemanha, Inglaterra, depois Austrália, e bom, aí... Foi pro outro lado do mundo? Vamos devagar aqui no mapa mundi, que aí tu sai da Alemanha e vai pra Austrália. Não, primeiro você vai pra Inglaterra, depois pra Austrália. Vou te dar o background disso aí. Tá. Eu comecei. Tecnicamente rodou o mundo. Sim. Por conta do negócio da família, né? Virou um negócio familiar, assim? 9 países trabalhados, 58 países visitados. É muita coisa, cara.
nós começamos, eu tenho uma tendência a trabalhar com produtos ecologicamente corretos, eu tenho com consciência ambiental, produtos orgânicos, né? Nós começamos a exportar erva mate do Brasil, um produto que é simples, né? Um produto barato, um produto que valor baixo no Brasil. Tem uma saída legal? Olha, tem bastante. E tem uma apreciação, nós criamos uma apreciação no mercado externo para o erva mate, né? E desenvolvemos máquinas, equipamentos e transformamos fazendas que eram de plantio convencional para plantio orgânico. Começamos a exportar a erva mate de forma a granel, né, em sacas de 25 quilos, depois vestimos e transformamos o produto num produto acabado, com valor agregado altíssimo. Então isso para o mercado internacional ficou muito interessante. Eles tinham um produto orgânico, com histórico, sabia de onde vinha. Nós criamos todo um enredo, uma história sobre esse produto, né? E deu sucesso, foi um case de sucesso. A empresa hoje não é mais minha, eu saí desse grupo, mas ainda a empresa continua e continua exportando para vários lugares. Deixou teu legado. Deixei meu legado, né? E se você vê o produto como ele ficou, cara, muito bonito mesmo. Mas assim, fora essa história da erva mate, isso criou essa experiência de vida, de viajar, de conhecer as leis, de conhecer outros países, isso foi abrindo outras circunstâncias e outras situações. Aí começaram a vir pessoas perguntando, me ajuda a comprar eletrônico, me ajuda a comprar isso, me ajuda a comprar outra coisa. E cada produto que nós entramos foi dando sucesso, foi crescendo, mas com os filhos, o meu mais velho na época tinha 8 anos, né? Aí ele disse, não, chega, esse menino vai ficar confuso, morando na Espanha, escutando espanhol, vai para França, e francês, Alemanha, aí não, chega. Aí quando o meu mais velho tinha 8 anos, a gente decidiu voltar para Flórida e ficar por lá. Tá até lá. Hoje lá. Até hoje. Aí decidiu se basear lá em que ano? Nós chegamos na Flórida em 2007. 2007, tem bastante tempo. Pegaram uma crise, né, no ano seguinte. Como é que foi passar por essa crise de 2008 lá? Foi um pouco estranho, porque nossa família tem uma vida muito diferente, nós somos cidadãos do mundo, né? Vivemos em culturas diferentes, em momentos diferentes, então voltar para o país e ver aquela crise uma dinâmica diferente. Você percebe a vida de uma forma diferente, você não está ouvindo de televisão, não está ouvindo de mídia, de jornal, de influencers, de coisas assim, você está vivendo a prática, né? E nós vimos muitas pessoas desesperadas, assim, pessoas sofrendo, voltando, que tinham 5 casas e daqui a pouco não tinha mais nada, tá voltando a morar na casa dos pais, porque perderam tudo. Foi um momento triste na história dos Estados Unidos. Mas felizmente, a administração que entrou, né, em 2008, eles fizeram um plano econômico muito bom e a economia do país voltou. Conseguiu reerguer, né? E você estava bem capitalizado para superar esse momento difícil que o país passou, né? Se você ouviu um pouco da minha história, assim, na verdade, o que acontece nos Estados Unidos não tem um impacto direto no meu negócio. Tá. Porque como os Estados Unidos têm muita concorrência do mercado chinês, existem muitos chineses que moram lá, do meu business, eu atendo aí entre 15% a 20% do meu business é voltado ao mercado americano. Porque os chineses nos Estados Unidos, o chinês tem fábrica na China, é dono de negócio, tem dinheiro, o que é que ele faz? Ele dá um emprego para um filho, para um tio, coloca o tio para morar nos Estados Unidos, tira um visto para o cara, paga o salário dele, aluga uma casa para ele, dá um salário baixo, não é que ele porque a família vai dar um salário alto, não, um salário razoável, vai. Justo. Talvez até equiparado ao mercado americano. Mas você tem um cara com um pé dentro dos Estados Unidos vendendo o preço da China. Como é que você concorre com ele? Fica meio que desleal, né? Fica meio que desleal, mas tudo é... No comércio, se você trabalha bem e conhece o teu produto e faz um trabalho legal, não importa se tem concorrência. Concorrência nunca é ruim. Eu não tenho medo de concorrência. Eu concordo que a concorrência ela nos tira da zona de conforto. Exatamente. Então, assim, mas no mercado do Brasil nós temos um problema com legislação, a importação é muito complicada, os fiscais de portos são um pouquinho... O Brasil tem uma política de arrecadação de impostos, né? Então, assim, na importação para o Brasil, se você não faz tudo certinho, muitas chances de dar problema. Já teve problema aqui no Brasil? Já, vários tipos. Mesmo seguindo todas as regras? Mesmo seguindo. Às vezes, por exemplo, nós trazemos
partes de plástico para montagens de peças na nossa empresa, né? São partes pequenas. Temos um estoque aí de entre plástico, parafuso e pecinha de madeira e couro de quase $250 mil, entendeu? Que se queimar hoje, não tem seguro no mundo que me pague isso aí. Porque não tem como você... São peças tão pequenas. E num dos embarques que nós fizemos, por alguma razão, e isso não tem uma... Às vezes é loteria, às vezes o sistema acusa, é um sistema automático. Nossa carga caiu no Canal Vermelho. O fiscal, a carga foi redistribuída para isso foi em Paranaguá. E a carga foi redistribuída para um fiscal que estava em outra cidade. O fiscal disse, olha, quero fazer conferência de tudo. Aí tem que tirar todas as caixas do container, tem que contar todas as pecinhas para saber se está tudo batendo, se não tem discrepância. Então isso nos gerou um atraso aí de 30 dias. Quando acontece isso no Canal Vermelho, que... Tinha quantas peças dentro do container? Milhões. Milhões de peças. Milhões. E isso leva um tempo absurdo para essa conferência. Perdemos 45 dias tendo que pagar armazenagem, pagar o pessoal para contagem. E é uma coisa que você está sujeito, mesmo você fazendo tudo certo, mesmo você declarando tudo certo, tanto que passou na conferência... E aleatório? Porque... Aleatório. É igual quando a pessoa vai passar no raio-x de avião... Vem aqui. O aviso desperta, olha, você foi sorteado, vem cá. Na importação você tem... É semelhante? Você tem algumas situações básicas. Primeiro, o Canal Verde. Canal Verde, a carga entrou, você paga os seus impostos, está liberado. Não tem... Canal Amarelo, você vai ter conferência de documentos. O fiscal vai querer ver se está tudo declarado certinho, se o invoice está batendo com packing list, se está batendo com BL... se as NCMs estão declaradas no BL, é só conferência de papel. Canal Vermelho. Tem que se abrir o container, né? A carga é retirada, é feita uma inspeção e se o fiscal decidir, é feita conferência. Mas vem cá, não existe alguma coisa na lei que trate especificamente quando o tipo da carga é muito delicado? Por exemplo, medicamentos. Porque o medicamento ele não pode ser conferido dessa maneira que a tua carga foi, sim, concorda? Existem procedimentos para tipos de cargas diferentes. Claro que você nunca vai colocar uma carga, por exemplo, uma carga de frango que é refrigerado, né? Existem normativas, existem tratamentos, mas assim, essa questão de você cair numa fiscalização da Receita Federal, da importação, é aleatório. Não tem e claro, pode ser aleatório, pode ser alguma denúncia. Pode ser uma denúncia, ou se a sua empresa começa a ter um mau comportamento, entendi, você cai no radar da Receita. Agora vem cá, Paulo, para quem está começando agora com importação, o que de mais recorrente acontece no Brasil de problemas que o cara tem que se preparar para aquela situação ali? Então, aí aqui eu vou voltar um pouquinho e vou te dar outra resposta, tá? Que eu vou te contar os problemas que acontecem com o brasileiro na importação. Bom, primeira coisa, a nossa cultura não é uma cultura de muita diligência. O brasileiro, desculpa falar, eu sou brasileiro, né? Sou americano, mas sou brasileiro também, então eu posso falar que essa é minha pátria. Desce a porrada, que nós tem... Tá bom, vou descer. Assim, nós temos uma cultura de procrastinação. Né? Desculpa, deixa sempre para depois, né, Paulo? E não se dedicar a estudar, a entender, se preparar, falta de planejamento. O brasileiro, nós vivemos num mundo de mídia social, que todo mundo quer assistir um clipezinho de 30 segundos e acha que tudo está tudo resolvido, tudo se resolve em 1 minuto, tudo é rápido, todo mundo quer ganhar dinheiro rápido, ninguém quer se preparar, ninguém quer fazer esforço. O cara quer entrar vou te dar um clássico, né? O cara quer comprar um produto da China, entra num site como Alibaba, vê um produto lá, vê o preço, pô, tá super barato na China, eu vou comprar, compra. E vou querer vender esse negócio, quer fazer um comércio, né? O cara não foi estudar sobre como funciona a cultura chinesa, como é que funcionam as fábricas da China, que tipo de qualidade tem, como é que funcionam os processos de importação. O cara dá uma pincelada, mais ou menos, contrata um despachante e vai na lata, né? Vai na fé. Vai na fé. E por isso que muitas coisas não dão certo.
não dão certo. Mas né? tem gente que pede grandes quantidades nesses sites, assim, que é um e-commerce. Ele não é especializado para importação de container, por exemplo, né? Vou te dar um caso do né? nossos amigos aqui da Mão Colorida, como é que eles vieram para trabalhar por nós. A Mão Colorida é uma empresa excepcional no Brasil. Eu tenho uma honra enorme de trabalhar com eles. O William é diretor comercial hoje, ele era na área de compras. O Sérgio e o Marcos são os donos, estiveram na China conosco em setembro passado, né? Eles são pessoas que eu me identifico muito, porque é uma empresa que não pensa só em ganhar dinheiro, não trabalha só para ganhar dinheiro, mas tem muita pegada ambiental, sabe? Sustentável, eles têm uma preocupação muito alta com qualidade. Então, eles têm uma restrição, eles têm um controle muito grande porque eles montam as lojas do Boticário. Então, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser de uma qualidade excelente. O Boticário não vai aceitar meia boca uma coisa com defeito, entendeu? E aí eu vou te explicar como é que funciona. Uma empresa como eles, na época não sei quem estava no departamento de compras, fizeram uma compra na China de fita dupla face. E fizeram a primeira vez, o cara entrou no site, fez a compra, recebeu, deu certo. Primeira compra. Segunda compra deu certo, terceira compra deu certo, quarta compra deu certo. Eu não sei quantas compras foram, porque isso faz muito. Eu trabalho com eles há mais de 12 anos. E nessa compra da fita dupla face, na quarta, quinta compra que eles fizeram, o fornecedor disse, olha, não chegou o teu câmbio, não chegou o pagamento. Normalmente o praxe na China, para qualquer compra que você faz, em geral, tá? Você paga 30% no pedido, 70% depois que o produto está pronto, na entrega. Ah, na China. Na China, não na entrega no Brasil. É China. Se não chegar, o problema é do comprador. Não. Tem seguro, tem uma série de coisas. Eu te explico depois disso aí, né? La Galantia fica na esquina. Mas olha só o que aconteceu. Eles já tinham experiência de trabalho com esse fornecedor, já criaram uma confiança, criaram um relacionamento. O fornecedor falou para eles o seguinte, olha, como vocês são de confiança, foi trabalhar no emocional deles, né? Isso o chinês. O chinês. A carga de vocês está pronta. Manda os 70% do pagamento final e depois a gente encontra esses 30%, eu libero a carga para ser despachada. Mandaram os 70%. O cara fechou, o pedido foi crescendo. Quando chegou no pedido grande, o cara fechou o e-mail dele, fechou o site, fechou o telefone, sumiu com o dinheiro deles. Eles entraram no mercado, saíram procurando, vocês conhecem alguém que pode resolver essa situação, consegue lidar com isso, tem alguém que te confiança, porque assim, nós estamos tomando pancada, né? Tomamos uma ré enorme, né? Aí eles entraram em contato comigo. Qual que era o tamanho do prejuízo em reais? Você lembra? Eu vou lembrar, faz... Mais milhões. Não digo milhões, mas assim, era uma quantidade significativa, assim, uma empresa como essa não faz compras pequenas, né? Tá. Realmente não vou falar valores porque eu não lembro. E eu sei que eu enviei uma funcionária minha lá, foi na fábrica, a fábrica disse, sim, sabemos esse pedido, tá aqui. A fábrica abriu os livros, esse pedido foi feito por essa pessoa que não é nosso funcionário. Ele comprou conosco, nós temos os dados dos pedidos aqui, ele comprou conosco e nós mandamos para entregar. Tá aqui a ordem de compra do cara e onde foi entregue. Esse cara fez um clone da empresa de fita dupla face. Brincando, cara. Fez um clone da empresa dupla face. Tipo assim, vamos dizer, conversa de baia, né? Aí o cara fez conversa de baia tech. Isso o chinês. O chinês. Mas não tem falsificação na China? Tem. Não tem? Claro que tem. 97% das falsificações do mundo ficam na China e 3% eu acho que na Turquia. É um absurdo, né, cara? Então o chinês deve ter um ou outro Paulo falsificado lá. Talvez clonado. Depois a gente vai entrar nisso daí, até porque você mora na China também, né? E eu sei que... Você mora na China de 3 em 3 meses? 3 meses. Eu vou agora dia 4 de março e fico até dia 4 de junho. Ah, legal. Aí voltando aí na falsificação. Aí o que aconteceu? O cara já tinha mudado de endereço, já tinha sumido, já tinha... Sumiu com a grana. Sumiu com a grana. Então assim, esses sites como Alibaba ou Made in China... Você imagina, a China tem 1,4 bilhões de habitantes, né? Quantos jovens fazem cursos na parte de TI?
ou aprendendo a escrever código, aprendendo a mexer com informática. Tem um investimento enorme do governo para isso. Claro. Enorme. Aí se você pensar, esses adolescentes, esses jovens, eles normalmente vão para a faculdade, eles moram no dormitório da faculdade. Não tem nada para fazer. O que eles vão fazer? Eles clonam, essas molecada clonam essas empresas e começam a fazer negócio. Eles clonam, falsificam e se comunicam, fazem a compra, fazem o pagamento e ficam esperando a hora de pegar o peixe. E a falsificação faz parte da cultura chinesa, né, cara? Eu te falo assim, se você não entende o chinês, eu tô com um ponto que eu quero fazer assim, sobre a importação e exportação. Não é só um contato de internet que funciona. Você tem que pedir alguém para verificar se a empresa existe. Vai no Google. Primeira coisa, nós temos Google, né? Vai no Google Earth, pede o endereço da empresa, põe à vista, vê o prédio do cara, vê se existe mesmo. Existiu o prédio, ou existiu a indústria, você já viu pela internet, fez sua busca, né? Pô, tem um amigo na China, pede alguém para ir lá fazer uma visita, marcar uma reunião, ver se essa empresa existe. Checar se existe mesmo. Se eles estão estabelecidos ali. E mesmo assim, eu vou te falar de outras coisas na importação, que é uma prática muito comum na China que o brasileiro não sabe. Isso aqui é um ouro aqui, viu? Muitas pessoas que se você for numa feira como a Canton Fair, ou uma feira de informática, uma feira de eletrônicos em Hong Kong, você vai no stand, aí vê o layout. O stand do cara, parece que ele tem uma puta fábrica, uma puta empresa, né? Sim, às vezes sim, muitos casos sim, mas muitas vezes você conhece um fornecedor via um site como Alibaba ou Made in China, é uma trading que finge ser fábrica. Você tá brincando, cara? Não, Muito comum Mas isso é muito sério. Muito comum. Eu vou te dar um exemplo. Eu forneço o ACM, né, que é o ACP, o Aluminum Composite Panel, que faz a frente das lojas do Boticário. O Cacau Show, usado para bancos, em shoppings, você vê ACM em todo lugar. Isso é uma febre no Brasil atualmente, nessas novas arquiteturas. O meu prédio é todo revestido. O produto que é produzido para eles é certificado e tem minhas garantias. Eu paguei a certificadora, tudo produzido embaixo do meu nome. Então, quando você vai na máquina que está saindo a produção, depois eu posso te mostrar as fotos, o produto sai com o nome da YHS, que é o nome da minha empresa, certo? Se eu te levar na fábrica, as máquinas estão tocando, está tudo saindo com o nome da minha empresa, é só eu trocar a placa da frente da fábrica e colocar as placas magnéticas na porta e dar cartão para todo mundo com o nome da minha empresa. Eu vou dizer assim, eu vou trazer o Diego da conversa de bar aqui e vocês vão fingir que a empresa é minha, que eu sou o dono. Essa é uma prática... Você tá brincando, cara. Altamente comum na China. Atores, porra. Eu estive... Estelionato, né? Eu estive... Eu compro bastante memória e eletrônicos e coisas assim. Eu tive uma situação, cara, que eu marquei visita com 3 fornecedores diferentes para visitar a fábrica deles, de memória. Fui de manhã na fábrica. Beleza. A primeira visita foi ótima. Existe com o nome do cara, cartão. Todo mundo cartão entregando com as duas mãos. A fábrica bonita, alta tecnologia, área de sala limpa, um troço. Aí eu tinha marcado um almoço com o pessoal e ia fazer outra visita às 2 da tarde. E tinha uma outra visita às 5. Quando eu vou para a segunda visita, eu me encontro com o pessoal no escritório dele, eles me levam no carro e me levam para a mesma fábrica. E essa mesma fábrica já tinha outro nome. Puta merda. Mas eu fui no mesmo local, só que eu tinha ido lá de manhã, ele não sabia que eu tinha ido lá de manhã. Eu chego lá e a fábrica com outro, eu não falei nada, né? Eu olhei, quando eu entro na Até então você não tinha fechado nenhum negócio. Nem de manhã e à tarde você estava chegando naquela hora. Chegando. Quando eu entro, que o pessoal de dentro me conhece, e eu falo chinês, mas quando eu visito na China, eu finjo que eu não falo chinês. Né? Você fala bem o mandarim? Não falo bem, cara. Mas você entende. Eu me comunico. Quando eles começam a rir assim na tua cara, que eu tenho uma impaciência com aquilo, eles estão rindo de você mesmo?
Cara, às vezes sim. É mesmo? Às vezes Que sim. sacana. Os chineses são sacanas. Não, mas assim, Cultural, o Brasil né? é cultural. Qualquer pessoa que fala 2, 3 idiomas ou está em situações com estrangeiros, o cara, se chegar um americano, às vezes você vai sentir a liberdade de falar uma coisinha que o americano não vai entender e vai soltar uma piadinha, entendeu? Isso é natureza humana. Mas eu te falo assim, olha, aí aconteceu que quando eu cheguei dentro, né, que o pessoal já tinha me visto de manhã, todo mundo baixou o rosto, né? Aí ficou a vergonha. Aí eu já falei... Não era pra na ele, época da disse, Covid, olha, não, né? Eu quis entrar, mas eu vou te contar, eu já estive aqui hoje de manhã. E a fábrica tinha outro nome. Cara do céu. Não, é porque nós somos parentes e a gente se apresenta. Aí o cara quis inventar que é porque quando a fábrica é do primo e do outro, aí eles apresentam o nome de um e de outro. Aí eu disse, tá, beleza. 5 horas da tarde, aí eu encontro com outro cara, vou pra reunião, me leva pra fábrica. Meu irmão, não é a mesma fábrica. Ah, não é não. É a mesma É um fábrica. co-work, porra. A fábrica, então... Cara, os caras fizeram um co-work de fábricas. Cara, o chinês, assim, sem querer ser muito agressivo, assim, da minha experiência China, né, dos anos que eu fui pra China, o que eu identifiquei de deficiência comportamental é que eles se orgulham de serem trapaceiros em várias circunstâncias. É a realidade da cultura dos caras. Agora, ele deu uma brecha muito interessante, né? E é bom a gente estar aqui tendo a oportunidade de explorar toda essa experiência no bom sentido, porque ele entra com a pauta, o mundo hoje prega esse apelo de preservação do meio ambiente que tem toda a razoabilidade em termos de sobrevivência, né? Para nós. Né? E ele tocou no assunto do ESG, né? Então, na atual circunstância, dentro dessa relação do Comex, está existindo alguma barreira realmente que impeça já que você tocou em todos esses aspectos aí de possibilidade das coisas darem certo e darem errado, o ESG como uma certificação internacional, ela vai servir como uma premissa de garantia dentro desse apelo de preservação do meio ambiente e garantia de business na sua visão, com a sua experiência, ou não? Vamos parar por aqui. Tá, vou te responder. Vocês estão fazendo uma pergunta, mas eu vou responder de outra forma. É assim, e vai junto com essa parte de importação e exportação, né? Desculpa, tô batendo nesse negócio direto. Quando você tá falando assim, qual a dificuldade do brasileiro poder começar a importar? O que ele tem que fazer para começar a importar e dar certo? Como é que funciona isso aí, né? Tipo, minha recomendação, amigo, Banco do Brasil oferece cursos maravilhosos. Eu já fiz todos esses cursos. É mesmo? Já fiz. Entrou no site do Banco do Brasil, tem lá. Banco do Brasil oferece cursos maravilhosos. Apex oferece cursos. Senac oferece. Sebrae oferece cursos. Então, assim, você pode se educar com cursos, mesmo que você pode estudar online, sair buscando, nada melhor do que fazer um curso. Todas as vezes que eu estava no Brasil, eu sempre ficava atento onde tem curso, eu estava indo. Eu já sei, eu dou aula disso aqui, eu dou aula da Tailândia, eu dou aula nas Filipinas, eu sou chamado para dar curso, mas, cara, você não aprender nunca é demais. Claro. E mesmo que já sabe o tema, senta, ouve, talvez você aprendeu uma coisinha nova, né? Então, o brasileiro tem preguiça de estudar. Se você não estuda, a relação sucesso do negócio é quanto mais preparado você está. Se você estuda, se você prepara, se você entende as leis, se você entende o que é fechar um câmbio, como fechar um D0, D1, D2, você entende como é que é o processo de importação, como é que você tem que declarar o produto, questão de NCM, código HS, como é que são os trâmites de porto. Para quem vai importar, tem que entender assim, não, eu vou só pagar um despachante. Brasileiro é assim, vou contratar um despachante, é ele que se vire, vou comprar esse negócio da China. Claro. Aí o troço chega no porto, foi mal declarado, você é o dono do boi, né? Você tem que saber que boi que você está comprando, velho. Aí chega uma carga trocada, o chinês, assim, ele não entende como é que o fiscal da Receita funciona. Vou te dar um exemplo básico. Uma coisa bem simples. Vamos dizer que você comprou um container de mochilas, tá? Aí o cara coloca 12 mochilas por caixa e várias caixas no container. Só que o chinês, para te agradar, como ele sabe que ele já mandou algumas com defeito, em vez de ele colocar 12 mochilas por caixa, tem caixa que ele coloca 13, 14, para cobrir os que estão com costura mal feita, que ele já está dando a reposição.
Só que isso não vem declarado na invoice e no packing list. E aí, como é que faz? Aí quando chega aqui no porto, Porque é uma surpresa também para quem recebe, né? quando chega no Esse porto, excedente. quando chega no porto, o fiscal vai se cair no canal vermelho e der uma conferência, Tá tudo errado. Tá feito o problema. O- Tá arrumando o qual é o problema. entendimento do fiscal da Receita? Você está colocando mercadoria A dentro mais. da caixa, não Não está declarada. não declarada, você está querendo enganar a Receita Tá Federal. só negando o imposto. Isso negar imposto. E às vezes por questão pequena, mas você vai ter atraso de carga, tua carga vai ser retida, você vai ter que refazer tua documentação, você vai ter que pagar multa. Mas o pessoal da Receita entende isso ou não tá nem aí? Não, para a Receita Federal, não tem essa questão de entendimento. Legislação. Não, ok. Existe um profissionalismo na parte de importação e exportação. Claro. Esses documentos são documentos internacionais. Se eu declaro que eu estou despachando 10 mil mochilas num container e chegou aqui 11 mil, tem 1.000 a mais que não está sendo pago imposto, concorda? Claro. Está entrando frio. A Receita não vai permitir isso aí. Só que eu tô falando da cultura do brasileiro também, né? O americano, você sabe que não tem conversa. Mas no Brasil tem conversa. Não, Porque o brasileiro sabe que o chinês é malandro. O americano tá cagando se o chinês é malandro ou não. mas é... Tá entendendo o ponto que eu segue tô o ritmo. chegando? Sim, a responsabilidade da carga é 100% sua, Do importador. do importador. Você é Tá. responsável pela comunicação. Se houver problema de valoração, por exemplo, se você você acertou um valor, o cara te deu um desconto. Vamos dizer, uma negociação simples. Eu comprei placas de vídeo, tá? Para computador, para mineração de Bitcoin. Comprei $500 mil, tá? Tive uma negociação especial, o cara me deu um super desconto que é fora da curva, porque ele quer promover, quer entrar no Brasil. Tudo isso houve uma comunicação, não houve? Se chegar aqui no Brasil, o valor que está sendo declarado está abaixo da média de importação, o fiscal pode dizer assim, opa, isso aqui a valoração não está correta, não está batendo com a entrada no país. Você tem que comprovar para o fiscal que realmente houve uma negociação, que é uma negociação especial, as trocas de e-mail, tudo isso tem que ser submetido para o fiscal. Se você não tem isso, se você só fez assim, ó, faz uma meia nota aí para mim, para me pagar menos imposto, aí o fiscal vai olhar para você, amigo, você vai perder a sua carga e você vai ser preso. vai levar uma multa e vai responder um processo criminal. Pode chegar a responder um processo criminal. Então, assim, voltando à sua pergunta sobre SG, que eu não esqueci, né? Uhum. E sobre importação e exportação. Estudar, fazer curso, se preparar, é essencial. Na compra, você tem que saber o que está comprando. Essa coisa de você ficar só... Pensar que o Zé Mário, eu falei isso essa semana para ele e ouviu depois 10 pessoas falando a mesma coisa, né? O brasileiro pensa que uma caneta Bic, essa caneta que nós fomos para a escola, estudamos com tampinha azul, que isso é o padrão do mundo. A caneta Bic aqui é a caneta Bic. Nos Estados Unidos, a caneta Bic na China, chegam pessoas para mim assim, Paulo, quero comprar 100 mil canetas Bic. Vou dar um nome da Bic só para ter uma referência, né? Aí eu me pergunto para ele, mas que tipo de Bic? Tem Bic que é igual à aparência, mas a esfera da caneta não é de aço, é de ferro. Ela vai enferrujar. A tinta não é de boa qualidade, vai ressecar. A carga não está cheia toda. A qualidade do plástico não está cheia. Visualmente é a mesma coisa. O que você está querendo comprar? Você recebeu uma contramostra, você assinou numa contramostra, O chinês, assim, o Zé Mário falou uma coisa assim, que ele tem a tendência muito de enganar e tudo. Eu tenho uma ótica que, na verdade, isso veio porque o estrangeiro chega para o chinês e diz assim, você consegue fazer mais barato? E o chinês, o que ele vai fazer? Claro, consigo fazer mais barato, mas para fazer mais barato ele vai ter que diminuir o custo de algum lugar. Diminuir a qualidade, diretamente. Aí o estrangeiro vem e diz assim, pô, mas então faz mais barato ainda, eu preciso de mais margem nesse produto. Daqui a pouco te entrega uma caneta de papel. Aí daqui a pouco... Faz um risco e nunca mais escreve. E tinta d'água. Mas entregou. É isso que ele tá falando. Existe, não é, Paulo? Existe canetas que você vê assim, você pega uma caneta novinha com a carga cheia, você escreveu 2 vezes, que caneta... Aí você pensa, ressecou a tinta. Não, amigo, essa caneta já saiu assim. Entendeu? Não tinha nem tinta dentro. Não, tinha, mas O suficiente não.
tinta velha, uma coisa que não presta. Entender os processos de importação. Vou voltar aos pontos principais, né? Entender como funciona o processo de importação, a navegação no porto, comunicação com o fiscal. Você tem que ser familiar com isso para poder importar e exportar, né? Deveria. Não é que você tem que. Você pode ir na loucura, né? E sofrer os prejuízos. Qual o país mais exigente hoje, assim, de porto? Olha, o Brasil é um dos piores países para importar e exportar, e o Brasil está nessa casa aí, porque a questão, principalmente da importação, né? Porque nós temos uma carga tributária muito grande, né? Infelizmente, pagamos ICM, na importação nós temos PIS, COFINS, IPI, II. É um mecanismo muito complicado. E outra coisa, o Brasil taxa impostos sobre o valor do frete também, não só sobre o valor de mercadoria. Nos Estados Unidos, não. A mercadoria vem da China, você paga o imposto sobre a mercadoria. O Brasil, você paga o valor da mercadoria mais frete. Que isso, cara? É absurdo, cara. Não Dá para entender? Não tem A sentido. lógica, não. O país ganha no imposto, mas a população perde no comércio. O povo é prejudicado. E é um dinheiro que entra para o governo que, na verdade, é um dinheiro burro. Porque se o comércio brasileiro não tivesse que pagar esse imposto sobre o valor do frete, os produtos importados eram mais acessíveis, os empregos diretos e indiretos gerados pela venda da mercadoria. Cara, o impacto, o efeito dominó de você não estar cobrando isso aqui é muito grande, mas eu não sou político, não mexo de legislação e não vou conseguir corrigir isso aí, né? Você já pensou em se candidatar, não? Não. Defender essa pauta lá. Mas porque você está falando com todos os brasileiros. Afinal, se a gente for ver aqui, ó, a Jordana, o Zé Mário, você, Paulo e eu, a gente está usando com certeza algum acessório aqui no nosso corpo que com toda certeza foi importado. Foi a linha, né, que fiz a costura, ou a própria calça. Com certeza essas calças aqui, jeans, não são brasileiras, né? Eu te falo assim, a nossa carga tributária é muito injusta. Só compara, né? Eu moro nos Estados Unidos. Olha o que você paga de imposto da importação, né, da entrada dos Estados Unidos. E olha o que o país tem para oferecer. Estrada, policiamento, segurança, é uma coisa que eu falo, né? Não compare Estados Unidos com o Brasil. Você tem que comparar os Estados Unidos com a Alemanha, com a Inglaterra. Não dá. Tô falando assim, a questão tributária na importação, né? Os nossos impostos são altíssimos. Deveria haver uma reforma. Para o empreendedor brasileiro é uma dificuldade muito grande. Você tem PIS, COFINS, INSS, FGTS, férias, 13º, e aí vem uma faca rasgando o teu peito, que então, é o passivo, que é o passivo trabalhista, né? Que vem do direito francês. Você morou na França, fala assim, olha, eu recebia menos que ele, fazia a mesma coisa. Se tu tiver uma testemunha, o juiz vai falar assim, ok, é teu. Até que se prove o contrário, é praticamente impossível, porque a prova testemunhal, ela sobrepõe qualquer papel, qualquer documento, qualquer coisa que foi assinada, entendeu? É muito difícil empreender no Brasil. Eu acho que é um dos países mais difíceis do mundo para se empreender. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Por que eu comparei com os Estados Unidos? Quando eu tenho que pensar em comprar um produto na China e trazer para os Estados Unidos, como é que funciona o meu cálculo? Qual vai ser o imposto de importação? Vai ser 10%, 25%? Quanto é que vai me custar o frete? Quanto é que vai me custar a mercadoria? É uma conta que eu faço Faz de cabeça. Eu mesmo. E quando é para o Brasil? Quando é para o Brasil, aí eu pego o preço da mercadoria na China. Nem o Excel aguenta fazer essa conta. Eu tenho que, porque para me saber meu custo no Brasil, eu tenho que saber quanto eu vou comprar de produto para poder calcular o custo do frete, somar com o custo da mercadoria. Eu mando para o meu contador, para o meu despachante, para ver as alíquotas todinhas de importação. Isso é cobrado. Não, eu pago para fazer serviço, né? Os meus despachantes fazem um cálculo, me dão uma planilha com o relatório inteiro. THC, capatazia, importação, vem um monstro. E assim, hoje você quase, dependendo do produto, assim, uma conta burra, né? Você tem que calcular que do custo do produto, você tem que calcular uns 100%, 120% para saber teu custo. Conta burra.
Para chegar no break-even. Para chegar aqui no Brasil. Custo, não tem. Caramba. Por aí. Por aí. E o melhor país, assim, para importação que você já trabalhou? Que o Brasil tá aí na lista dos piores, eu entendi. O Brasil tá na lista dos piores. Olha, na Europa é fácil a importação, né? É mesmo? Um pouquinho estilo brasileiro, eles gostam muito de documentação, mas assim, não é complicado você trabalhar com a Europa. Os Estados Unidos é muito fácil. Aí não tem como, por exemplo, nos Estados Unidos, eu já liberei carga marítima no porto, já liberei carga aérea no porto, eu mesmo, sem despachante, sem nada, eu entro lá, aqui eu sou dono da carga, amigo, pago, não sei o que. Aqui, não, só o despachante pode entrar na área portuária, só não sei o que, você fica meio engessado no Brasil. Além de todos os impostos, tem uma burocracia processual ali do despacho das cargas, é isso? Mas deixa o desembaraço das cargas. Deixa eu voltar aqui nessa parte, voltando para a pergunta do Zé Mário sobre o ISG, né? Você saber entender os processos de importação, entender a qualidade e certificar que você tem essa comunicação, que você tem contraprova do produto e que você está sabendo o que você está comprando. Não está só comprando online, não está só acreditando que a BIC do Brasil é a BIC da China, né? E aí vem essa outra parte da sustentabilidade, que eu acredito que as empresas... eu venho nesse movimento de orgânico e de alimentação natural desde 95, por aí, e que eu entrei com força, já entrando no mercado internacional, foi de 98 para frente, né? Fiz feiras, a maior feira de produtos orgânicos na Alemanha, em Nuremberg, a feira no Japão, as feiras de East Coast, West Coast nos Estados Unidos. Mas eu creio que para os brasileiros que querem ter sucesso, se eles conseguem trazer sistemas e processos, como, por exemplo, o ISG, de rastreabilidade, de não corrupção, de controle de qualidade, de tentar incorporar produtos que fazem bem ao meio ambiente, agridem menos ao meio ambiente. Pô, você vai usar um plástico, usa um plástico reciclado, você vai lançar um produto, por quê? Porque você já não vai lançar um produto que tem algo que é reciclado no meio, né? Ou uma coisa que não vai causar tanto dano ao meio ambiente. Então, para quem tem essas preocupações de estabelecer sistemas, essas pessoas vão ter muito sucesso. E o ISG é uma coisa assim que vai ajudar. Tudo que você tem processo, qualidade, controle, traz melhoramento para a empresa. Eu nunca vi algo que te traz... Dá trabalho, tem que aprender, você tem que se acostumar, não é o que você faz no dia a dia, mas quando você começou a aprender a andar de bicicleta foi igual. Uma vez que você anda ou dirigir um carro, quando você está aprendendo a dirigir um carro, você fica todo amarrado. Se adapta e a coisa vai bem. Né? E se você aprende a dirigir bem, você dirige bem e é seguro. O ISG, cara, é uma ferramenta de alto valor para as pessoas que estão trabalhando no processo de importação. É necessário de início? Não. Mas eu recomendo. Mas tem que ter uma visão já para isso de curto prazo, né? Porque você, pelo menos para as empresas que estão listadas em bolsa hoje, faz uma grande diferença, porque os investidores não estão comprando ações, papéis de empresas que não estão olhando o meio ambiente e o social também, né? Que o ESG também é social e ambiental, né? E você não precisa ser uma grande empresa. Eu te falo assim, nossa empresa, na verdade, nós trabalhamos com escritórios pequenos, não temos assim milhares de funcionários, centenas de funcionários, são escritórios pequenos em São Paulo, escritórios nos Estados Unidos, escritório na China. Você não precisa ter muita gente, você não precisa pensar que você tem que ter um puta investimento para você ter sucesso. Você pode trabalhar sozinho e ser importador. E pode ganhar muito dinheiro com isso. Sozinho? Sozinho, você pode trabalhar sozinho. Talvez uma secretária, pode atender telefone para você e te fazer correria. Mas uma pessoa só pode movimentar milhões e milhões e milhões e milhões em processo de importação e exportação. Eu acho que a gente podia explorar mais você no bom sentido, nas tuas vindas aqui em Brasília, e a gente estabelecer pauta em relação a vários temas que são relevantes e que vão influenciar de forma positiva as pessoas dentro do seu perfil cultural, né? Buscando sempre mudar a percepção dessas pessoas para o bem de todos, né? Em relação a
essa Saúde, meio ambiente. premissa de, olha, você precisa ter o mínimo de consciência, elevar o nível de consciência dessas pessoas. E você precisa ter o mínimo de perfil comportamental e respeito, porque a gente vive coletivamente. E você, tendo acesso à informação, já é difícil controlar esse comportamento. Para quem não tem noção, eu acho que esses nossos bate-papos aqui, nas suas vindas a Brasília, vão poder ir de forma inteligente, né, usando a sua expertise nessa área aí de rede social, tá difundindo cada vez mais informação na busca de melhorar o nível de consciência para coletivamente a gente poder viver melhor. E o cara fala assim, meu irmão, cada vez que você está depredando, cada vez que a gente vai numa cachoeira aqui em Brasília, ou vai fazer alguma coisa, que você está jogando lata, ponta de cigarro, garrafa, isso aqui vai ter um impacto para lá, entendeu? Para frente, para as pessoas que estão nessa rota aqui, dessa descida dessa água. E a gente vem batendo nessa tecla há anos e continua se frustrando com a deficiência comportamental. Então a gente pode planejar para frente algumas Mas você vai usar o carro elétrico? Estratégicas. Ele está me Você já provocando. conversou com ele a respeito de carro elétrico? Não? Não vamos entrar nessa pauta agora, mas eu acho que pode ser até interessante, né? Uma coisa é o business, mas outra coisa é assim, eu como profissional de saúde, eu posso descarregar várias informações Você está com a camisa da Harley, qualidade. Você está poluindo a atmosfera. Né? Olha, essa guerra, né, do petróleo aí com outra matriz energética. Mas vamos perguntar aqui pro Paulo, para a gente fechar o bate-papo, o seguinte: o cara tá começando agora ali, o menino que viu o nosso bate-papo aqui se interessou, porque não sabia que o Banco do Brasil, o Sebrae, Apex disponibilizavam cursos para preparar profissionais do Comex. O cara vai começar amanhã, depois que viu o Paulo, e sabe que as empresas do Paulo estão faturando mais de 15 milhões de dólares por ano. O que esse jovem brasileiro tem que fazer, Paulo? Olha, estudar, conhecer, planejar. Se você planeja bem, se prepara bem, dá certo. Não precisa ser rico, não precisa ter muito dinheiro, não precisa investir muito. Eu acredito muito em crescimentos orgânicos. Assim, você começa devagar, não tome um passo além daquilo que você alcança. Caminhe dentro dos seus limites, né? Comece com negociação pequena, ganhe experiência, crie prática, aprenda. Tem que desenvolver o músculo da importação e exportação. Eu estudei, agora eu executei isso aqui, agora está começando a cair a ficha, estou começando a entender como é que funciona. Mas do lado de produto, o principal com o chinês, você não precisa necessariamente ter que ir na China, ter que ir nas feiras, mas entre em contato, pede amostra. Se você tem um amigo na China, tem um conhecido, ou tenta achar alguém que pode ir lá fazer serviço para você. Tem brasileiro em todo lugar do mundo. Tem brasileiro em todo lugar do mundo. Nossa empresa às vezes presta serviço, não é o que nós fazemos, mas um amigo ou outro diz, tô com um cliente, tô com um fornecedor, me dá um apoio, né? Certifica que o cara é firme. Mas se você principalmente tem a contraprova do produto e certifica que você assinou o contrato com ele, assim, você está se comprometendo comigo, que você vai entregar nessa qualidade, essas quantidades, não vai ser a mais, não vai ser a menos. E você vai estar me entregando por esse preço. Um contrato. Né? Então, se você faz isso e você estabelece o padrão do produto e começa devagar, não vai se arriscar com muito dinheiro, não vai se arriscar com muita coisa. Faz crescer, que dá certo. Quantos anos de Comex, Paulo? 31 anos. Eu comecei em junho de 94. Mas antes de eu começar, de abrir a empresa, eu já tinha feito todos. Já estava estudando, já estava se preparando. Eu fiz os cursos aqui no Brasil, fiz os cursos na Câmara de Comércio de Boston, eu fui aprender as legislações dos Estados Unidos, os mesmos cursos que eu fiz aqui para poder exportar, Você fez lá? Eu fiz lá também. Perfeito. Então, ainda que a minha formação, eu sou engenheiro eletrônico, né? Sou da área da eletrônica digital. Mas como eu estudei lá, estudei aqui, quando eu comecei, eu já sabia conversar com o despachante aduaneiro, eu já sabia como é que funcionava os processos, como é que foi registrando EI, conhecia a caminhada, né? Ainda que era novo, eu me preparei para começar.
Perfeito. Paulo, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado a vocês. E eu tenho certeza que esse tipo de papo que a gente teve aqui, né, Zé, vai motivar e inspirar muita gente. Então, para você aí, cabeção, que está sem perspectiva de vida, quem sabe o Comex pode ser uma porta de mudança para a sua vida, para a vida da sua família, tá? A gente agradece aqui a presença do Paulo. Quem nos acompanhou até agora, curte, manda o joinha ali, pede o like aí, vocês aqui não quer carro eletrônico. É isso. Carro elétrico. Então, se isso está servindo como uma forma de inspiração, às vezes até de uma possibilidade de sobrevivência, continue nos acompanhando, dê o like e essa história vai ter continuidade nas oportunidades que a gente tiver a presença do Paulo aqui no Brasil. Fica a dica aí, um abraço para vocês, que Deus abençoe a todos.